A questão 8. Expanda em frações simples as seguintes frações racionais. Eu acho que vocês provavelmente trabalharam com as frações parciais em cálculo 1 e vão trabalhar com certeza em cálculo 2, mas aqui nessa disciplina, principalmente quando estivermos resolvendo as transformadas, vai ser fundamental conseguir separar as frações. Como assim? Separar, por exemplo, aqui a gente tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Então, se eu tiver uma integral dessa fração, como resolver? Fica complicado se tentarmos assim. Agora, dividindo em frações mais simples, fica muito mais... a gente consegue resolver usando a tabela de integrais. Então, é isso que está se propondo nesse exercício. É uma forma de praticar, né? A gente não vai resolver integral, mas vamos decompor em frações mais simples essas frações. Então, vamos ver aqui a questão 1. Eu coloquei aqui uma tabelinha com as regras, tá? No caso, nesse exercício a gente só vai usar a regra 1, mas podem ficar aí em outros lá, quando formos chegar nas transformadas, vocês vão precisar da regra 2 e da regra 3. Para fazer, então, a decomposição, primeiro nós vamos ter que achar as raízes do denominador. Aqui está um exemplo com 3 raízes, pode ser 2 ou 4, ou assim por diante. E aqui, no numerador, vamos ter que achar também quantos são esses coeficientes. Então, vendo esse primeiro exemplo. Primeiro, vou achar as raízes do denominador. Aplicando Bhaskara, obtemos isto e isto. Isso é a mesma coisa, então, que dizer que esse denominador aqui é igual a um produto de x menos a primeira raiz e x menos a segunda raiz. Então, colocando aqui, e lá pela regrinha, vamos saber que isso daqui ele vai ser igual a essa soma dessas duas frações. Então, vamos ter que achar o A e o B. Tem mais que uma forma de achar isso. A forma mais trivial seria fazer a multiplicação e igualar ao numerador, né? Aí, eu fiz em cada questão uma forma diferente de fazer. Vocês podem olhar e fazer a forma que se sente mais fácil. Então, aqui nessa primeira forma que eu resolvi, então, como é que eu fiz? Eu fiz, bom, A vezes x mais 7, B vezes x mais 5, aqui, né? E ali continuamos no denominador, é igual. Igualamos ao 4x mais 8. Então, podemos tirar o denominador, que é igual em ambas as frações, e ficamos com uma equação ali. Se botarmos x igual a menos 5, vamos observar que isso daqui é zerado, né? Esse termo é zerado. Então, ficamos apenas com ax mais 7 igual a 4x mais 8. Então, conseguimos achar o A rapidamente. E agora, de forma semelhante, se fizer x menos 7, vai ser o termo que vai anular esse lado aqui. E aí, vamos conseguir achar o B de uma forma simples. Bom, às vezes, né, eu gosto de conferir para ver se eu não troquei, se eu não esqueci algum sinal, alguma coisa assim. Então, para conferir, é só botar ali a parte essa multiplicação aqui, né? Esse termo aqui, que seria o numerador, e igualar esse outro numerador e ver se realmente é igual. Colocando aqui, sim, é igual, ok, então tá conferido. Fazer uma integral, por exemplo, dessa fração é igual a fazer a integral dessa mais a integral dessa daqui. A questão 2 é similar, mas as raízes elas são complexas, porque temos uma raiz negativa aqui. Mas fica do mesmo jeito. Vamos ver aqui. Essa fração ela vai ser decomposta em A sobre x menos a primeira raiz e B, x menos a segunda raiz. Chegamos também com uma equação aqui e para resolver, nesse exercício eu fiz de duas formas aqui, num lado e no outro lado, para ver qual que vocês sentem mais à vontade, tá? A primeira forma que eu resolvi é igual que eu fiz no outro exercício, ou seja, atribuindo o valor de x de forma que anule o termo dB aqui, e depois fazendo x igual a um termo que anule o coeficiente de A aqui. E aí vamos obter os dois coeficientes B e A, e colocando então essa fração, ela é igual a essa mais essa.
conferir aqui também, tá ok. Na segunda forma de resolver é pegar essa expressão aqui e abrir ela. Então, fazer a multiplicação aqui, ax mais 3a mais 2aj, e a mesma coisa ali do b, abrindo, né? E aí, o que que acontece? Vamos igualar todos os coeficientes de termos com x. Por quê? Porque aqui no segundo lado não tem como eu criar um termo com x. Então, obrigatoriamente, se eu somar todos eles num lado, tem que ser igual ao termo com x no outro lado, certo? Então, aqui, quais são os termos com x? Esse A, então A e B. E no outro lado, aqui não tem nenhum termo com x, não tem como se criar, então, temos uma primeira equação, essa aqui, A igual a menos B. Agora, todos os termos sem x. 3a, 2aj, 3b e menos 2bj igual a 2. Então, é outra equação. Obtemos aqui o valor de A e voltando nessa primeira equação aqui, vamos obter o valor de B. Nessa terceira fração, o numerador ele pode ser dividido pelo denominador, né? Porque temos aqui o mesmo grau em ambas as frações. Então, nós vamos ter que fazer essa divisão antes de abrir o resto em frações parciais. Então, primeira coisa, achei as raízes do denominador. E aí, eu fiz a divisão, então, do numerador pelo denominador. Obtive 3 e um resto de 9x mais 21. Então, essa fração ela vai ser igual a 3, né, mais o resto dividido pelo denominador, que é essa parte que vamos ter que abrir em frações parciais. Então, já temos as raízes, então vai ser igual 3 a x menos a primeira raiz e b, x menos a segunda raiz. E para resolver essa parte aqui é similar a todos os outros que a gente já resolveu.